Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, amigo, abençoe e envolva todos nós, que tenhamos uma ótima noite de reflexões, que elas possam acelerar nosso coração, que consigamos nos conectar aos bons espíritos para fazer desse momento de reflexão juntos um momento de aprendizado, um momento de renovação da nossa esperança, do nosso amor, da nossa fé. O nosso abraço aqui para todos que nos acompanham, a Patrícia Demarco, querida amiga aqui pelo YouTube, Eleusa Lima, Ana Martins, aqui de São Carlos, um abraço à querida conterrânea, a Ivane Poletti, lá de Diamantina, a Eleusa, né, que é lá de Olinda, no Facebook também, vamos ver aqui, a Daniele Moraes, o Edmilson Zanon, a Daniele lá de Louisiana, um abraço, minha irmã, a Paula Moraes, enfim, a todos que nos acompanham, o nosso abraço fraterno, que Jesus possa nos inspirar a todos. Hoje nós vamos aí para o capítulo 19 da obra. Estou com um pouquinho de alergia hoje, vocês vão me perdoar, mas por vezes precisarei recorrer aqui ao lenço. Então, como eu dizia, nós vamos hoje para o capítulo 19, azedume e irritação. Vamos conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante para a convivência. A gente já tratou um pouquinho sobre isso em outros episódios. A gente falou já do azedume, né, da irritação, o tanto que isso é prejudicial, né, para a convivência, o quanto isso cria complicações, cria dificuldades na convivência, especialmente no lar ou no trabalho, né? É sempre tão difícil conviver com aquela pessoa que está sempre azeda, com aquela pessoa que é sempre muito suscetível, qualquer coisa ela já está se irritando, ela já está extravasando, já está, enfim, né, gritando. É sempre muito, muito complicado. A gente até recorda que uma definição que o Emmanuel trouxe para nós acerca do azedume, né, da irritação, ele definiu o indivíduo que está nessa condição como um espinheiro magnético. Né? Então ele está sempre ferindo, ele está sempre criando constrangimento, ele está sempre criando dificuldade para as pessoas que convivem com ele. Essas pessoas estão sempre ali preocupadas, né? sempre ficam ansiosas, porque não sabem como o outro vai reagir, porque sempre tem que ficar contornando, né, aquele azedume, aquela irritação, sempre pisando em ovos. Então a gente sabe como é difícil conviver com alguém nessa condição, sempre azeda, sempre irritada. Então nós estamos estudando para não sermos esse alguém, né, para não sermos nós aquele que no ambiente do lar, ou no ambiente do trabalho, ou no ambiente da casa espírita, por incrível que pareça, mesmo no ambiente da casa espírita, às vezes a gente vai ver aqueles que vivem azedos, vivem irritados, sempre olhando para os aspectos negativos, sempre encontrando motivo para reclamar das circunstâncias, das pessoas. Então, enfim, como a gente sabe que é uma condição difícil de convivência, estudamos para não ser essa pessoa e também para aprendermos, né, a lidar com pessoas assim, sem nos deixarmos envolver tanto nessa teia de azedume e de irritação, porque se não estivermos atentos, vigilantes, somos também colhidos por esse azedume, somos também colhidos por esse azedume, por essa irritação, e acabamos, daqui a pouco a gente já está da mesma maneira, né, partilhando esse azedume, essa irritação, levando ela para o ambiente do lar, por exemplo, depois de uma convivência com uma pessoa no trabalho, enfim, levando isso para o centro espírita, levando isso, seja onde for, se a gente não está atento e vigilante para não se deixar envolver nessa sintonia, nessa postura, ela acaba nos puxando também, né, para essa mesma faixa vibratória, para esse mesmo procedimento. Então, estudamos tanto para que não venhamos a ser esses espinheiros magnéticos no ambiente em que estamos inseridos, como também para aprendermos a lidar com esses espinheiros, a termos as luvas adequadas, né? A luva da compaixão, a luva da misericórdia, a luva da paciência, para a gente aprender a lidar com esses espinheiros e tirar desses espinheiros flores também, né? Aprender a ver as flores que estão nesses espinheiros e a destacar essas flores,
Porque muitas vezes o indivíduo, ele tem essas flores, mas ele mesmo está tão fixado nos seus espinhos ou nos espinhos da vida que ele não consegue identificar as flores que traz ou as flores que estão tão perto dele. Se a gente tem esse cuidado, esse tato do bom jardineiro, isso a gente vai aprendendo com o grande jardineiro das almas, que é Jesus. Se a gente tem esse cuidado, esse tato, a gente aprende a enxergar essas flores no outro, né? A rosa na roseira, não nos fixamos tanto nos seus espinhos, e aí a gente consegue, às vezes, até ajudar esse indivíduo a perceber as suas rosas, a exaltar mais as suas rosas, porque quando o indivíduo percebe, né, nele apenas espinhos, é porque também no seu entorno ele só vê espinhos. Ou quando ele só vê espinhos no seu entorno, é porque ele não está tão concentrado nas flores, nos botões que ele tem por desenvolver. Agora, quando ele começa a ver que ele também pode florescer, que ele também tem algo de bom, quando a gente começa a destacar isso, ele também começa a ver mais flores ao seu redor, né? Com a medida com que a gente mede, a gente será medido. Com a medida com que eu olho lá para fora, é a medida que eu estou olhando para mim no fundo. Então, se eu só estou enxergando espinheiro lá fora, é porque em algum conflito interno só estou me fixando nos espinheiros internos. Então, se a gente muda essa perspectiva, a gente passa a enxergar também as flores. Bom, iniciando aqui então o nosso estudo, mais uma vez, um abraço aqui, né, para todos que nos acompanham. Aqui a amiga Lázara, lá de Araxá, pertinho da minha terra natal, um grande amigo. Um grande abraço, minha querida. Também o Raimundo, lá da Paraíba, Itapororoca, um grande abraço. Muitos amigos aqui, né? A gente fica muito feliz, é sempre uma alegria estarmos aqui juntos. Emmanuel começa dizendo assim, pessoal: alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te sorrir. Mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Então, às vezes, né, você está passando por uma experiência difícil, de uma enfermidade, de uma disposição orgânica, de alguma complicação na saúde, e isso te leva a uma circunstância de azedume, de irritação. E é preciso entender, como Emmanuel aqui vai dizer, que mesmo nessas circunstâncias difíceis, é possível manter a serenidade, é possível construí-la. E há um verbo que Emmanuel traz aqui para nós que é muito importante. Ele diz assim: não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Então, não acreditar. Porque uma coisa é a gente dizer assim: ah, não, mas não dá para manter a serenidade nessa circunstância, mas eu não consigo, não é possível e tal. Essa não é a grande questão. A questão é: você acredita que é possível? Você quer que seja possível? Porque tudo começa daí. É a mesma coisa para as nossas paixões, né? Para os nossos hábitos infelizes. Não, eu não consigo vencer isso. Não é possível superar isso. Essa não é a questão é: você deseja superar isso? Você já quer superar isso? Porque a raiz da transformação está no querer. Leon Denis mesmo vai dizer, né, na sua obra, querer é poder. Então, tudo começa pelo querer. E os Espíritos também vão frisar isso no Livro dos Espíritos, nas questões 909, 911, quando eles falam ali da vontade e das paixões. Na questão 911, por exemplo, eles vão dizer: muitos dizem quero, mas o querer está somente nos lábios. Querem, mas muito felizes ficam de que não seja como querem, ou seja, estão acomodados, né? Quando uma criatura, quando um homem crê não ser capaz de vencer a si mesmo, as suas paixões, é porque ele ainda se compraz nelas. É isso que os Espíritos dizem lá. Então, a primeira coisa é mudar esse pensamento. Ah, não é possível, a circunstância é difícil demais, é uma prova difícil demais, não dá, é impossível. A questão é: você acredita que seja possível? Você quer que seja possível? Porque, dado esse primeiro passo, o restante, né, secundado aí pela vontade, pelo querer, será também amparado pela espiritualidade. Porque Deus nos dá forças para fazer o que por nós mesmos não faríamos. Quando Ele encontra-nos fazendo a parte que nos cabe, quando fazemos o movimento que nos cabe,
Deus nos concede os recursos e as forças extras para que a gente consiga fazer o que por nós mesmos não faríamos. Paulo vai ter uma frase muito bonita nesse sentido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É uma referência dele a Jesus, pode ser entendido também como uma referência a Deus. Ou seja, quando eu mobilizo a vontade, Paulo fala muito disso também, do querer, da vontade, da fortaleza, né, da disciplina. Então, esse que me fortalece, né, o Cristo, o Criador, os bons espíritos, eles me amparam, me secundam para fazer aquilo que por mim mesmo seria muito difícil ou mesmo impossível de ser feito. Então, no que diz respeito às nossas mudanças interiores, a vencer, a transformar hábitos, a vencer paixões, a construir essa serenidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, tudo passa por essa mudança de chave, do não acreditar, do não ser possível para, não, eu acredito, é possível, vamos lá, vamos tentar, eu quero. Querer é poder, diz Leon Denis. Né? A gente viu isso, aliás, ao longo de toda essa obra, a gente está vendo isso. Emmanuel falando em vários momentos para nós, olha, se quiseres, podes desde já começar a construir essa serenidade. Então, essa é a ideia, né? E nós temos, para mostrar essa possibilidade, nos são dados ainda exemplos, né, de corações que demonstraram essa serenidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não só de enfermidades, mas de perseguições, de injustiças, né, de calúnias. O próprio exemplo de Paulo, inclusive nós falávamos ontem, está lá no canal do Né Paulo de Tarso, Paulo e a construção da serenidade, como Paulo, em circunstâncias dificílimas, como, por exemplo, quando foi preso e flagelado em Filipos, como ainda assim ele conseguia manter a serenidade, manter a conexão com Cristo, para aproveitar aquela circunstância muito difícil para semear o bem, para semear o amor, para exemplificar a paciência, a compaixão, a misericórdia. Então, tem esse exemplo que a gente citou nessa fala, os primeiros cristãos são exemplos para nós do que é esse conservar da serenidade nas circunstâncias mais difíceis, e trazendo agora, né, para exemplos mais próximos de nós temos aí o exemplo do Chico, né, que passou ao longo da sua vida por dificílimas provas, por muitas dificuldades orgânicas, de saúde também, né, ele que teve a catarata, a angina, que passou por uma série de cirurgias, por outras questões, né? Mas ele lidava com aquilo até com certo bom humor. É conhecido o caso, né, que até o Divaldo conta, quando o Divaldo foi visitá-lo certa feita, após o Divaldo ter passado por um problema de angina, e o Chico, então, o recebe, né, com aquele bom humor, com aquela brincadeira, assim, dizendo, ô, Divaldo, fiquei sabendo que você casou, e aí o Divaldo fica espantado, né, mas, né, como assim, Chico? Não estou sabendo disso? Pois é, Divaldo, eu fiquei sabendo que você casou com a dona Angina. Eu também estou aqui casado, mas a minha relação é bígama, Divaldo. Eu estou casado com a dona Angina e com a dona Catarata. São exigentes essas companheiras, né? Então, esse bom humor, né, com que o Chico lidava com enfermidades difíceis, né, que traziam muitas dores, muitas dificuldades para ele, a dor nos olhos por causa da catarata, a angina depois, que limitou muito as suas atividades, mas ele seguia trabalhando dentro do que era possível, como ele mesmo dizia, né? Estou doente, mas estou são. Né? Estar doente com a possibilidade de trabalhar, para mim, é praticamente estar com a saúde perfeita. Então, estou doente, mas estou são. Se alguém puder me compreender, era assim que o Chico dizia. Então, ele levava isso com essa serenidade. Naturalmente, isso impactava, né, a todos que buscavam. Imaginemos uma pessoa passando por enfermidades que o buscava e via ele com todas aquelas dificuldades com bom humor, trabalhando, sereno, confiante. Isso elevava o ânimo, né, das pessoas, isso inspirava. Então ele não se tornou aquela pessoa fechada, aquela pessoa, né, irritada, revoltada. Claro que diante de pessoas que passam por uma experiência difícil e se tornaram assim, irritadas, fechadas, revoltadas, cabe de nossa parte compaixão e misericórdia. Mas se nós estamos passando, já estamos aí com essa busca, com essa consciência, busquemos renovar esses quadros, busquemos aproveitar
a prova da enfermidade ou da dificuldade para exemplificar o bom ânimo, a esperança, a serenidade. Então, nós temos o exemplo aí do Chico, nós temos também o exemplo de um outro grande espírita, que ficou conhecido como o gigante deitado, né, Jerônimo Mendonça, que passava por uma circunstância muito difícil mesmo de provação, né, cego, acamado e com profundas dores. Por vezes ele tinha que colocar um peso no peito para tentar aliviar as dores que ele sentia, e ainda assim viajando para todo lado na Kombizinha branca, levado pelos amigos para fazer palestras espíritas. Levavam ele na maca, ele era colocado lá na maca para fazer a palestra no centro espírita. Então imaginemos o que ele conseguia transmitir para as pessoas, em mostrando, mesmo naquela circunstância, alegria de viver, serenidade, confiança no Cristo, gratidão pela vida, né? Tem até palestras dele no YouTube, fica a sugestão, tem uma inclusive que ele fala da alegria de viver. A gente fica imaginando, né, uma pessoa assistindo aquela palestra ao vivo, vendo aquele irmão cego ali, naquela maca, sabendo que ele passa por dores, por dificuldades, e ele de repente começa a falar sobre a alegria de viver, com uma beleza, com uma emoção, com uma eloquência. Então a gente tem esses exemplos que nos mostram que é possível. Agora, se nós não acreditamos que é possível, aí realmente são grandes as chances da gente, passando por essa prova, cair nesse azedume, revoltarmos com a vida e projetarmos essa revolta nas pessoas e sermos assim tão difíceis de convivência, de conviver. Então é importante a gente entender isso. E aí ele prossegue, trazendo agora alguns exemplos para nós, né, do que talvez nos levou aí esse azedume, essa irritação, né, de acordo com algum procedimento de outras pessoas, enfim. Inclusive, antes da gente, né, passar aqui adiante, a Patrícia traz aqui uma frase de Emmanuel importante para nós. Ó. Cada espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência. Uma frase de Emmanuel. Excelente, minha amiga, contribuição, e é exatamente isso, né? É uma eleição de que faixa eu quero, em que faixa eu quero viver. Me recordo, inclusive, de um capítulo do Emmanuel também, no livro Encontro Marcado, se eu não me engano é o capítulo 41, posso estar enganado, mas o título é Pensamento e Conduta, em que Emmanuel vai comparar o nosso pensamento, a nossa mente, melhor dizendo, a um rádio, né? Um processo radiofônico, em que nós temos várias faixas, né? Várias sintonias com as quais podemos nos associar, nos vincular. E como no rádio lá nós temos aquele botãozinho, né, que você vai girando ali e vai escolhendo a sintonia que você quer estar, assim também, vai dizer Emmanuel nesse capítulo, a nossa vontade é o sintonizador. Então, como a frase que a Patrícia recuperou aqui para nós, cada espírito respira na esfera que elege. E o que define essa eleição, o que o transporta para cada uma dessas esferas de sintonia? A sua vontade, o seu querer. Querer é poder. Mais uma vez, relembrando aí Leon Denis. Bom, aí Emmanuel prossegue. Possivelmente, alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e estás a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Então, aconteceu alguma circunstância infeliz, desagradável, isso gera, né, um reflexo interior. Lembrando Emmanuel, logo no capítulo 1 do Pensamento e Vida, o reflexo esboça a emotividade. Essa frase é muito importante, é essencial para a gente entender essa interação da mente, né, do espírito com o seu entorno, com as circunstâncias. Então, esses reflexos que nos chegam de fora, eles esboçam emoções em nós, que são a primeira resposta a essas circunstâncias. Mas veja o verbo, esboçar. O esboço não é o desenho pronto. A vontade pode atuar aí para configurar melhor esse esboço e fazer um desenho mais harmonioso a partir do que aconteceu conosco, a partir daquilo que nós vivenciamos, né? Como diz Jung, você não é aquilo que aconteceu contigo, você é aquilo que decide se tornar, ou aquilo que decide fazer com aquilo que aconteceu contigo. Então, a emoção é a primeira resposta, mas ela pode ser trabalhada
pela vontade, pela reflexão, pela razão e tal, e aí ser convertida num sentimento melhor. Então, o sentimento já é algo mais elaborado, já é uma resposta mais elaborada. E quanto mais consciente está o espírito, mais desperto, mais ele consegue transformar essas emoções, aquelas perturbadoras, ele consegue canalizá-las, transformá-las, né? E convertê-las em sentimentos, convertê-las em respostas mais adequadas às circunstâncias. Então, é o que ele está dizendo aqui. Antes de cair na vasta cadeia de reações negativas, aí entra a operação da vontade, aí deve entrar a operação do ser consciente, renovando as suas emoções, e aí ele pode recorrer à prece, ele pode recorrer a uma leitura, à meditação, ele pode recorrer a uma música, enfim, uma série de coisas que ele pode fazer para reconfigurar essas emoções e não deixar que elas o conduzam, então, ao desequilíbrio, a uma atitude impensada, impulsiva, enfim. Certa pessoa contrariou-te, talvez, os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Então, são circunstâncias, né, que não estão no nosso controle, não estão nas nossas mãos. As circunstâncias são as circunstâncias da vida, da impermanência da vida. Uma das maiores sabedorias, um dos maiores e mais fundamentais aprendizados que cabe ao espírito desenvolver é aprender a lidar com essa impermanência da vida, com esses insucessos, com essas vicissitudes, palavrinha que Kardec usa muitas vezes. Né? A medida de desenvolvimento moral do espírito, ela é muito vista ou analisada pelo quanto ele já consegue lidar com essas vicissitudes sem se desestruturar, sem se desequilibrar, sem se desesperar. Isso não significa não sofrer. As dores, os sofrimentos fazem parte da vida. A questão é manter-se ali estruturado, é manter-se equilibrado para bem agir, para bem proceder diante da circunstância. Né? Então, recordando Kardec, lá na questão 941 de O Livro dos Espíritos, no comentário da questão, ele faz uma distinção ali entre o homem carnal e o homem moral. E na descrição do homem moral, ele fala que ele já é aquele que se coloca acima, né, das necessidades factícias das paixões, das intempéries, da transitoriedade da vida material, que passam por ele sem deixarem assim marcas, sem produzirem abalos muito profundos, porque a sua vida moral já está muito bem consolidada. Vontade, consciência, razão, discernimento, equilíbrio interior, ele consegue lidar melhor com esses imprevistos. Recorda, momentos de crises te examinam a capacidade de resistência. Então, o que é a crise? E aí é interessante a gente pensar até no sentido etimológico da palavra crise, que deriva do grego, do verbo grego krino, que significa separar, decidir, julgar. Então, a crise, ela chega para separar alguma coisa, para eu julgar alguma coisa em mim, para eu fazer um discernimento em mim mesmo daquilo que eu quero continuar levando comigo e aquilo que já não me é útil mais, aquilo que eu preciso renovar. Então, a crise ela é sempre um momento de avaliação, um momento de exame, uma oportunidade. Por isso existe até uma vinculação na raiz etimológica entre a palavra crise e a palavra ouro, né, que do grego é krisos. Elas vão ter uma raiz etimológica e meio que comum. Daí traz esse sentido para nós também de que a crise é um momento de ouro, se bem aproveitada, porque é um momento que nos permite crescer, nos conhecer melhor, nos analisar. Então as crises vêm para aferir valor, para aferir o quanto aquela virtude que a gente já considera ter, de fato, se consolidou. De fato, já é virtude mesmo. É na enfermidade, é no revés financeiro, é na decepção amorosa, é na perda de um ente querido que a gente vê o quanto a nossa fé realmente já se estruturou em mais equilíbrio, em mais harmonia, em mais bases para lidar com esses desafios. Isso não significa que não vamos chorar,
que não vamos, né, passar por dores. Isso faz parte, né? Isso é do processo. A questão é manter esse prumo, manter o equilíbrio para ir agindo bem, para ir prosseguindo, né? Sem se complicar ainda mais. Então tem até uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito, até separei aqui um trechinho dela para a gente ler, que é uma mensagem que está no livro Justiça Divina. O título é Exames, capítulo 17, em que Emmanuel vai falar para nós dessas crises, então, da dor, do sofrimento, de uma prova, de um problema. E aí ele inicia essa mensagem, né, dizendo assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. Então, olha só que interessante, meus amigos. A dor, ela é agente de fixação, ou seja, ela vem fixar, ela vem mostrar de fato, consolidar aquilo que a gente está desenvolvendo interiormente. Né? Ela vem, igual você pensar uma cerâmica, por exemplo, né? Você tem lá a cerâmica verde, antes de ir para o forno, ela já tem ali a forma, mas ela está ainda muito frágil, ela está ainda muito... não está ainda habilitada para o uso, por exemplo. O que produz de fato ali o material cerâmico? Depois que ele vai para o forno, que ele passa ali pelo forno, que você consolida aquele material cerâmico, né? O aço, muitas vezes, que vai ser usado para construção, para uma aplicação mecânica, você às vezes já produziu o aço ali, mas para que ele possa ter a resistência que você precisa, você vai submeter ele a uma têmpera, né? Que é um grande aquecimento seguido de um resfriamento abrupto. Aquele choque que ele sofre, então, cria, né, uma camada ali superficial, uma camada que lhe dá uma resistência imensa para determinadas aplicações na construção, na mecânica, enfim. Então, a própria natureza nos mostra isso. E aqui também, a dor é um agente de fixação. Ela vem ser esse cadinho para ver o que já é ouro puro, o que é impureza que ainda está misturado ali, que precisa ser retirado. Ela expõe a nossa verdadeira fisionomia moral. Porque às vezes a gente cria uma ilusão de uma fisionomia moral, de uma condição espiritual que ainda não alcançamos. Né? Quando a gente está distanciado, por exemplo, daquilo que nos testa, daquilo que nos prova, se a gente vivesse isolado, seria muito fácil acreditarmos que somos pacientes, que somos tranquilos, que somos serenos. A questão é ver quando, na convivência no lar, no trabalho, na rua, a gente mantém essa serenidade, essa paciência. É aí que a gente pode realmente afirmar que há conquista, que há virtude estabelecida. A convivência, dirá Kardec, é a pedra de toque das virtudes. E aí ele prossegue nessas descrições, né? O sofrimento é fotógrafo oculto, deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, ou seja, ele mostra, né, aquilo que a gente, numa situação de tranquilidade, esconde, não reconhece, não olha, situando-nos a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Então a gente conhece realmente o que está no nosso coração, lá no fundo mesmo, no momento do sofrimento. Aí que a gente vê na reação diante da circunstância mais difícil, o que ainda é a nossa natureza. Né? Mais do que pela ação, somos conhecidos pela reação ou pelas reações. Quando as nossas reações diante de um inesperado, de algo inesperado, de uma prova difícil, já forem reações de harmonia, de equilíbrio, voltadas para o bem, para a compreensão, aí já é um grande sinal de progresso moral efetivo. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Então, olha que exemplos interessantes que Emmanuel está dizendo, né? Cada problema que nos visita é uma radiografia do nosso ser moral, mostrando aquilo que às vezes está oculto, que a gente não quer olhar, que pela falta de autoconhecimento a gente não queria enxergar ou não havia conseguido perceber. O problema, ele coloca aquilo claro para nós, né? Ele ultrapassa aquelas camadas que nos impediam de ver aquilo e nos mostra ali
aquele problema, aquela dificuldade. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Igual na química, a gente tem determinadas substâncias que são utilizadas para analisar outras substâncias. Eu jogo ali, por exemplo, ela muda de cor para eu saber se tem alguma substância ali. Assim também, as provações, elas, uma vez em contato conosco, ou nós em contato com elas revelam coisas de nós, elas revelam a natureza, a qualidade das nossas ideias e dos nossos sentimentos, permitindo-nos identificar aí a nossa verdadeira sanidade, o quanto de saúde, não só do corpo, mas sobretudo de saúde psíquica, nós estamos conseguindo cultivar e manter. Então, olha que exemplos interessantes, O título é Exames, e ele diz que a dor é como esse agente de fixação, o sofrimento é como um fotógrafo oculto, cada problema é como uma radiografia do nosso ser, e cada provação é um banho de substâncias químicas revelando o que nós somos, qual a natureza dos nossos sentimentos, das nossas ideias. Então é isso que Emmanuel está dizendo para nós, voltando aqui para o capítulo do Calma, As crises te examinam a capacidade de resistência espiritual. São lá as tempestades que Jesus fala ao final do Sermão do Monte, quando ele diz, olha, as tempestades, os ventos, os rios virão sobre tanto as casas edificadas sobre areia, como as casas edificadas sobre as rochas, Ou seja, aquele que está no caminho do bem, aquele que está se esforçando por vencer a si mesmo, por crescer, ele não está imune às tempestades. Pelo contrário, muitas vezes ele vai passar por experiências ainda mais difíceis para favorecer esse seu crescimento, para consolidar ainda mais. A questão é que elas vêm sempre, essas tempestades são cíclicas, cada um terá suas provas, cada um terá os desafios pelos quais precisa passar. Agora eles vêm também avaliar, sobretudo avaliar em que bases nós estamos construindo. Se sobre a areia movediça e ilusória do mundo, as construções frágeis da transitoriedade, das paixões, do materialismo, ou se já estamos construindo sobre a rocha do Cristo, do Evangelho, dos valores imortais, do bem, do amor, da humildade, enfim. E aí ele prossegue. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Então, o próprio André Luiz vai dizer que muitas vezes o mal em nossas vidas, aquilo que nós consideramos o mal, é o bem mal interpretado. Então, às vezes, aquela enfermidade que eu considero agora um mal, é um processo importantíssimo de cura e de renovação do meu espírito, do meu perispírito, do espírito que eu sou. Às vezes, aquele revés financeiro pelo qual eu passei é uma bênção que me impediu ali de cair em armadilhas, de ter quedas ainda maiores mais adiante em outras circunstâncias. Enfim, uma série de acontecimentos que a gente poderia elencar, e cada um aí poderia elencar na sua vida, que no primeiro momento foram enxergados por nós como um grande mal, como algo a se lamentar realmente, e que mais tarde a gente foi identificar que era um grande bem, especialmente quando a gente volta para o mundo espiritual. Muitos daquilo que na Terra a gente considerava um grande mal, algo ruim, a gente vai perceber que, na verdade, foi uma dádiva, foi uma oportunidade valiosa de renovação, de aprendizado, de mudança de rumos, de caminhos, de valores. Então, é aquilo que Delphine de Jardin vai escrever para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, naquela mensagem intitulada A Infelicidade Real. Em algumas traduções está a desgraça real, em que ela diz assim que para a gente avaliar efetivamente uma coisa, a gente não deve olhar apenas para a coisa, para o fato em si, mas para aquilo que ele gera. E ela diz que muitas coisas são, no primeiro momento em nossa vida, fonte de euforia, de prazer, de satisfação, mas geram depois muitas dores e muitas lágrimas. Então, um indivíduo, por exemplo, que usurpa do erário público,
que ganha dinheiro ali de maneira ilícita, aquilo, no primeiro momento, para ele, vai trazer euforia, vai trazer uma falsa alegria, prazer, satisfação, mas quantas lágrimas isso vai lhe custar? Né? Então, uma série de outras coisas que a gente poderia listar. Por outro lado, uma série de coisas que, num primeiro momento, nos traz dificuldade, lágrimas, suor, né? Nos compele ali a resiliência, mais tarde vai se fazer uma grande bênção, um grande avanço em termos de progresso espiritual. Uma enfermidade, por exemplo, né, e uma série de outros fatores. Então, mais do que olhar para a coisa em si, é preciso aprendermos a ter a paciência de saber esperar e de esperar a explicação divina em nossos caminhos. Porque uma coisa é certa, isso é o nosso sustentáculo, né? O sustentáculo da nossa fé. Deus, que é infinito amor e inteligência suprema, nos ama e quer sempre o nosso melhor. Então, mesmo que por hora não entendamos determinada circunstância, sigamos fazendo o que nos cabe, o que está ao nosso alcance, porque mais cedo ou mais tarde haveremos de entender o porquê de cada experiência, uma vez que Deus é sempre por nós. Né? Então, tudo tem uma razão de ser e tudo há de nos permitir crescer e aprender ainda mais. E aí ele prossegue nessa linha, né, trazendo exemplos nesse sentido. Olha, existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Então, às vezes, o indivíduo estava lá, né, com um império econômico, com várias empresas, muito bem na carreira, mas única e exclusivamente voltado para essa construção material, apenas voltado para as buscas aqui no mundo, dinheiro, os títulos e tal, esquecido da convivência no lar, esquecido da própria saúde, esquecido da busca de espiritualidade e tal. De repente acontece algo inesperado e ele vem à falência, perde tudo. Se ele conseguir trabalhar isso internamente, ele pode converter essa experiência num grande despertamento para outros valores, para os verdadeiros lucros da vida dos quais ele estava esquecido. Então, a gente vê casos assim, indivíduos que estavam muito voltados para essa busca material no mundo, de repente, né, tiveram um revés aí e começaram então a olhar para outras coisas, começaram a perceber mais o valor da convivência familiar, de ter mais tempo para estar com os seus, de cuidar melhor da sua saúde, de investir em espiritualidade, no trabalho voluntário, no servir. Ou o indivíduo que estava nesse ritmo e tal, perde um ente querido, né? Parte ali um ente querido, e ele então se questiona, né, completamente, por exemplo, perde um filho, e aí, eu estou juntando tudo isso, meu filho partiu. Quantos casos desses a gente não vê, né? De pais, mães, ou filhos, filhas, irmãos, irmãs, que diante da perda de um ente querido, de uma pessoa próxima, não buscaram então a espiritualidade, né? No caso nosso aqui, a doutrina espírita, num primeiro momento buscando consolo, mas que depois se tornaram grandes tarefeiros em busca aí desses lucros espirituais. Então, aquela perda do ente querido, que não é propriamente uma perda, é um afastamento temporário, mas aquela perda, entre aspas, os levou a renovar a sua visão de mundo e de vida. Estavam talvez antes desatentos para aquilo, mas agora passaram a buscar a sua espiritualidade, o trabalho no bem, enfim, né? Fizeram daquela experiência difícil no primeiro momento, mas fizeram dela degrau de ascensão, instrumento de renovação. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Então, ele trouxe aqui 3 exemplos para nós. E nos 3, se a gente se fixa na circunstância e cai no azedume, cai na irritação, na revolta contra Deus, contra a vida, contra o mundo, e projeta isso nas pessoas, e faz da convivência conosco um inferno para as outras pessoas, a gente tanto se complica mais, como perde os frutos, perde a experiência de crescimento, né, que a circunstância estaria nos proporcionando. Daí a importância desse equilíbrio interno, da calma, da serenidade, para a gente aprender, diante desse inesperado, que mais cedo ou mais tarde vai nos acontecer, a acolhê-lo, a trabalhá-lo internamente, para não convertê-lo em derrocada para o azedume, mas antes em rampa para um novo olhar para a vida, uma renovação, um novo modo de viver,
um novo propósito existencial, né? A Patrícia lembra aqui, a própria pandemia está aí para a gente ter um olhar amoroso, né? Para a convivência no lar. Quantos, né? A convivência não estava ali meio esquecida, não tão valorizada, agora a gente foi impelido a olhar com mais carinho para nós mesmos, nessa dinâmica insana do mundo moderno que a gente estava, fomos convidados a parar e a olhar mais para nós mesmos, nos analisar. Enfim, uma série de circunstâncias, né? Que a gente poderia olhar. A Marisa aqui também disse no YouTube, esses acontecimentos, quando vêm na nossa direção, é para o nosso crescimento espiritual. Cabe-nos rogar, né, e atuar como o cego de Jericó pedindo a Jesus, Senhor, que eu veja, que a gente possa ver e entender a finalidade de cada um desses acontecimentos. E aí, Emmanuel diz assim, haja o que houver, não tranques a face, ou seja, não cai no azedume, na revolta. Não tranques a face e deixa que o teu sorriso te ajude, ajudando os outros. Então, o sorriso de Jerônimo Mendonça, a quantos ele não fez sorrir? Ele que tinha aí, entre aspas, né, todos os motivos para viver ali fechado, revoltado, naquela prova tão difícil, não. Sorriu, alegrou-se, falou de alegria e com isso fez muitos, com certeza, sorrir. O Chico também e tantos outros, a gente não sabe mensurar o valor do sorriso, né? Ainda que no íntimo, na nossa oração, no nosso momento de solidão, as lágrimas venham nos banhar, que não sejam as lágrimas de desespero, mas as lágrimas de alívio interior, né? De alívio psíquico, as lágrimas do coração que se entrega a Deus na oração, que reconhece as suas fragilidades, ainda que no íntimo ali a gente as tenha, que a gente possa, na convivência com os outros, levar o sorriso que irradie a luz aí da alma, da esperança, da fé, né? A Meimei tem uma mensagem muito bonita no livro Sentinelas da Alma, capítulo 22, sobre o sorriso. Fica aí a sugestão para que possam ler. Mas eu trouxe aqui também um outro textinho sobre o sorriso, do Espírito Valérium. Está no livro Ideal Espírita, que é um livro parceria Chico e Valdo Vieira, né? E aí, o título do capítulo 10, Não Desdenhe Brilhar. Não vou ler toda a mensagem, ele vem descrevendo a mudança que um sorriso opera na feição de um indivíduo e como isso impacta em quem vê esse indivíduo. E em determinado momento ele diz assim, amigo, você já observou o efeito renovador de um sorriso? Você já observou o efeito, né? Como que parece que uma luz realmente acende, aquilo nos invade, aquilo nos impacta, quando alguém sorri para a gente, na rua, no trabalho, o nosso dia está meio cinzento, como que aquilo é uma luz que se acende? Sorriso é raio de luz da alma, e a luz, ainda mesmo no abismo, é sempre esplendor do alto vencendo as trevas. Não negue a dádiva do sorriso, seja a quem for. Por mais difícil que esteja para ti, pede a Jesus forças, né? E renova os quadros do seu sentimento para não negar a dádiva do sorriso a ninguém. Sorri na dificuldade, sorri na luta, sorri na dor. A Meimei, naquela mensagem que eu citei, capítulo 22 do Sentinelas da Alma, ela vai dizer que quando a gente sorri para a experiência, a gente acolhe ela, então, para aprender com ela. Quando a gente sorri para a experiência difícil, a gente está dizendo para ela, estou aberto para aprender com você. É isso que o Valérium está dizendo aqui. Sorri na dificuldade, sorri na luta, sorri na dor. Sua alma é sol divino, não desdenhe brilhar. Então, nossa alma é sol divino, não desdenhe brilhar, não desdenhe acender e elevar essa candeia ao candeeiro, como disse Jesus, o cristão é chamado a elevar a sua vida a esse candeeiro da esperança, da alegria, onde ele estiver, que ele possa ser aquele a iluminar os ambientes, os corações, as consciências. Não desdenhemos brilhar, porque quando se tem o Cristo, quando se tem a boa nova, já se tem o tesouro mais valioso da vida, que nada nos poderá tomar. Quando se tem e se sente o amor do Cristo, quando se tem a boa nova a nos conduzir e a nos guiar, como não encontrar motivos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, para não transparecer no olhar e no sorriso essa nossa confiança em Jesus e, acima de tudo, em Deus.
Então, haja o que houver, não tranques a face, porque o sorriso te ajuda. O primeiro a ser ajudado pelo seu sorriso é você mesmo, porque ele te impele à renovação. Esse simples movimento da face, né, no que ele aciona em nós, ele já nos ajuda, ajudando também os outros. E aí ele conclui: azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Então, azedume e irritação são como que sombras que nos envolvem, que envolvem a nossa visão e que nos impedem de ver na vida e ao nosso redor o melhor de cada circunstância, o melhor de cada pessoa, o melhor de cada fato. Enfim, eu fixo-me só na sombra dos outros e daquilo que me cerca, porque é a sombra que eu mesmo estou criando e gerando de mim. Como disse Jesus, os olhos são a candeia da alma. Se os teus olhos forem se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo estará em luz, ou seja, todo o teu interior estará em luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, estarás em treva. Então, se a gente mantém essa treva do azedume e da irritação, dificilmente vamos ver algo de bom. Só identificaremos ao nosso redor espinheiro. Se, por outro lado, nos esforçarmos e buscarmos com Cristo acender a luz do sorriso, da oração, da prece e do serviço, enxergaremos então também em toda parte, para além dos espinheiros, as 1000 rosas com que Jesus nos cerca sempre os passos. Eram essas as nossas reflexões, meus amigos. Agradecendo aqui a participação de todos. Temos aqui a contribuição da Cida, né, que diz: brilha a vossa luz, a despeito dos fatos. Boa, minha amiga. É isso mesmo, né? A despeito dos fatos, dos acontecimentos, que possamos fazer brilhar a luz da esperança, da fé, do sorriso, da alegria, né, para que os corações possam encontrar também alento, consolo e força para a jornada. A nossa querida amiga Solange, lá dos Estados Unidos: azedume é o caminho para a solidão. Frase de André Luiz. É isso, né? Se a gente vai entrando nessa faixa do azedume, a gente vai descendo cada vez mais para essa cova escura, né, onde ficaremos ali solitários, porque nós mesmos criamos uma barreira magnética, uma barreira de sombras que impedem os outros de nos acessar, tanto os encarnados como até mesmo os desencarnados. Fica mais difícil para os nossos benfeitores nos inspirarem, nos estimularem, quando a gente cria essa sintonia psíquica e nos envolve assim com essas energias, com esses fluidos deletérios, né? Porque o nosso pensamento ele molda também os fluidos ao nosso redor. Kardec já nos diz isso, capítulo 14 do livro A Gênese. Cria uma psicosfera, uma atmosfera perniciosa, e aí fica mais difícil também para a influência positiva dos espíritos. Vamos ver se tem mais alguma contribuição aqui. Agradecemos aí pelo carinho de todos também, nos desejando melhoras. A Ana Lúcia Gouveia, aqui no YouTube, traz para nós um trecho de Paulo, né, Hebreus 12:12. E, aliás, essa fala de Paulo em Hebreus capítulo 12 é interessante, que ele diz que essa correção divina em nossas vidas, muitas vezes, num primeiro momento, ela não é tão assim doce, tão suave, mas para os que se permitem ser por ela exercitados, se torna depois, né, nos frutos doces da justiça, da paz e da harmonia. Ou seja, para aqueles que se permitem serem exercitados pelas correções, pela orientação divina, pelas experiências que ele nos proporciona. Então ela traz aqui um trechinho, né, de Paulo, Hebreus 12:12. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. É um comentário, né, se eu não me engano, de Emmanuel a essa fala de Paulo. Descer é sempre fácil, amigos. Agora, subir exige querer. Mais uma vez, recordando que trabalhamos lá no início, a primeira coisa a mudar em nós é: não é possível, não sou capaz, não dou conta, não acredito que dá. Se a gente permanecer nesse ciclo, dificilmente sairemos do lugar. Agora, se a gente começa mudando já essa primeira atitude mental, aí os próximos passos se tornam mais possíveis e realizáveis.
Bom, é isso, meus amigos. Agradecemos então, mais uma vez, pela presença de todos. Rogamos a Jesus que abençoe, que ampare a todos vocês. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. E nos vemos aqui mais uma vez na semana que vem, na quarta-feira que vem, para darmos continuidade aos nossos estudos dessa obra que nos tem ensinado tanto sobre como conservar a calma, sobre como construir a serenidade. Deus lhes abençoe a todos, meus amigos. Muita luz e muita paz, e até a semana que vem. Fiquem com Deus.